Fala galera, hoje vou estar contando a história dos meus personagens. Sim, vamos começar com o do Goten. Tinha um Saiyajin de classe baixa que foi mandado para a Terra. Essa é a história, mas não é completa. Aqui vamos pro amigo do Goten. Eu coloquei Zu, né? É o nome do personagem Zum. Zum e Goten eram amigos no planeta Vegeta. Era o planeta que eles viviam, tá? Planeta Vegeta. Mas eu esqueci de colocar o. Então vamos fingir que eu coloquei o. O planeta Vegeta explodiu e os dois foram para a Terra. Aí deu. Daí depois eles começaram a sobreviver na Terra. E daí temos mais um aqui, ó. Goten maligno. Eu escrevi errado, depois eu resolvo, mas era pra ter ficado assim. Não sabia que Goten maligno era tão forte. Pera aí. Vamos ver aqui. Canto. Tá. Vamos improvisar que eu esqueci agora. Não sabiam que Goten maligno era tão forte. Era um clone de Goten, mas muito mais poderoso, mas mais devagar do que Goten. Ele queria mais do que tudo destruir Goten. Essa é um pouco da história dele. Agora bora para a história verdadeira. Era uma vez um Saiyajin chamado Goten. Era um Saiyajin que ninguém sabia a raça dele. Não sabia que ele era humano ou era uma assombração. Ele treinava muito sem parar para conseguir ficar mais forte. Ele ficava sozinho todo dia naquela mata assustadora. Ele treinava e treinava. Até um ano depois, ele começou a descobrir que ele tinha poderes especiais. Ele atacava os poderes sem parar. E não sabia que ele era de uma raça chamada Saiyajin, uma raça guerreira. Ele ficava lutando sem parar. Depois de ter caído na Terra, ele não sabia o que estava acontecendo. Quando ele caiu na Terra, ele só pensava em uma coisa: treinar e treinar. Ele treinava sem parar, pulando pelas árvores, pelos galhos das árvores, sem parar. E ele perguntava: cadê meu amigo Zum? Ele se perguntava toda hora, mas ele não achava. Ele procurava o seu amigo Zum e não achava. Um dia, ele pensou em aumentar seu poder até o limite e tentar lançar um Super Kamehameha. E ele lançou. O poder começou a se destruir aos poucos e depois explodiu, mas não deu para perceber direito. Mas ele tentou novamente e dessa vez ele estava totalmente diferente e explodiu. Depois de ter explodido, ele achou um lugar muito estranho e ficou andando procurando alguma coisa. Achou pessoas, conversou com elas. Achou uma pessoa muito estranha. Conversou com ele e perguntou o que ela era ele. Ele falou que era da raça Namekuseidin e Goten estranhou o que era da raça Namekuseidin. Ele achou uma pessoa que se chamava Hakai. Ele conversou e conversou. E o Hakai falou: o que você está fazendo aqui, Saiyajin? E Goten falou: o que é Saiyajin? Hakai explicou: a raça Saiyajin é uma raça guerreira muito poderosa. E daí Hakai explicou para ele o que era a raça Saiyajin. E era a raça que ele era. E Goten perguntou que Hakai podia treiná-lo. E Hakai falou para ele
100 pulos nos galhos das árvores. E ele deu vários pulos. Ficou dando 100 pulos nas árvores, nos galhos das árvores. Daí ele ficou dando pulo. Uma hora ele caiu e machucou um pouco o joelho. Depois ele continuou pulando e uma hora ele caiu. Ele machucou o joelho novamente e arranhou. Ele tentou pular, não conseguiu direito. Ele foi correndo tentar pedir ajuda, não achava ninguém para ajudar ele. E só achou o cara da raça do Nabucodonosor. Ele falou para ele continuar indo reto. E ele continuou indo reto. Teve uma hora que ele aprendeu uma técnica andando rápido. Ele aprendeu o dash. Ele usou e achou Herbito. O Herbito explicou para ele que existia a raça Super Saiyajin, uma forma muito poderosa que nada conseguia se superar. Galera, depois eu falo o resto da história. Olha isso, velho. O cara falou meu nome. Sai daqui. Toma um chute. Toma. Volta aqui. Toma. Tá, bora continuar com a história. Daí ele continuou treinando. Daí o Herbito contou que ele era uma raça Saiyajin, de uma raça guerreira muito poderosa que tinha formas inacreditáveis. E depois ele conversou com uma pessoa, Enzo, que parecia o seu amigo chamado Zoom. Mas daí Enzo explicou que existem muitos poderes que ele não desbloqueou ainda. Então ele continuou treinando. Depois Zoom deu um remédio para ele curar sua perna. E depois curou, ele continuou caminhando. E achou uma pessoa chamada Enzo. Conversou com ela. Enzo falou que existe uma forma chamada Blue. E essa forma era tão poderosa que nem ele ia conseguir controlá-la. Então ele saiu e dando uns pulos para tentar aumentar o seu poder. E ele começou a dar pulos tão altos que daí e depois ele aprendeu a voar. E com esse voo ele começou a explorar lugares. E ele achou uma pessoa chamada Yuki. Conversou com Yuki e Yuki falou que era um ninja. Daí Yuki falou que ele perguntou para Goten que ele queria aprender a ser um ninja. Daí Yuki falou para ele pular 260 vezes em galhos das árvores. Ele pulou 260 vezes em galho das árvores. E daí ele foi... Goten foi lá perguntar para Yuki agora o que ele ia fazer. Daí Yuki falou que ele já estava pronto para aumentar o seu poder sem limites. Daí ele saiu correndo e caiu, mas não sofreu nada de dano. Então ele foi procurar o seu amigo. O Zoom entrou em algum lugar que ele caiu. O Zoom treinou os seus ataques, mas Zoom já era mais esperto do que Goten. Zoom ficava treinando sem parar com tantos poderes que ele nem imaginava que ele conseguia lançar. Ele treinou tanto que desbloqueou uma técnica chamada Mako Sapo. Ele chamava essa técnica de Mako Sapo. Ele treinou sem parar com esse poder, mas já sabia sobre a Terra, como é que ela era. Então Zoom já sabia como escapar daquele lugar. Então Zoom lançou seu ataque mais poderoso e tentava quebrar. E ele lançou novamente e quebrou. Zoom, ele achou esse lugar, ficou pulando nas árvores. Ele já sabia voar, sabia era muito poderes. E ele viu o Hakai.
Ele falou: quem é você? E o Hakai disse: meu nome é Hakai. Daí o Zoom disse: não pode ser, você é o lendário Saiyajin mais poderoso. Daí Hakai disse que sim. Daí o Hakai disse: você já aprendeu a se transformar? E o Enzo disse: o quê? Como assim se transformar? A lenda do Super Saiyajin? Sim, o Hakai disse. E Hakai disse que dá para ele se transformar. E depois Hakai disse que ele já estava transformado. E depois ele ficou feliz, saiu pulando pelas árvores e também procurava o seu amigo Goten, que podia estar perdido. Goten não sabia muito sobre a sua raça, mas Enzo já sabia, quer dizer, Zoom. E Zoom achou uma pessoa extremamente parecida com ele, que se chamava Enzo. Esse tal de Enzo falou para o Zoom não se esforçar muito, que ele pode acabar perdendo todo o seu poder e acabar morrendo. Então o Zoom escutou o seu conselho. Depois achou uma pessoa chamada Nef, parecida com o amigo dele, Goten. E perguntou: oi, Goten. E ele, Zoom falou. Mas Enzo falou: quem... Quer dizer, mas Nef falou: quem é Goten? E daí o Nef falou que o nome dele era Nef. Então Goten foi em busca de procurar o seu amigo. Ele não achava o seu amigo de jeito nenhum. Ele procurava de tudo que era jeito, mas não achava. E ele foi procurar e quebrou uma barreira. E depois ele achou o Herbito e conversou com o Herbito. E Herbito falou que o ataque que ele tinha não se chamava Bapu Bafafo, se chamava Kankigan. E ele perguntou: como você sabe disso, Herbito? E Herbito falou que era o mestre dele que usava esse ataque. Herbito falou. E Zoom saiu correndo até um portal. Entrou no portal ao Zoom. Zoom se lembrou qual lugar que ele estava. Era no mesmo lugar. E ele sabia que esse lugar não era uma floresta de verdade. Esse lugar era tão fechado que se chamava de Sala do Tempo, porque parecia ser uma floresta, mas não era. Era uma sala de treinamento extremamente especial. Ele treinou lá e atacou com toda a sua força e o seu Kankigan estava tão poderoso que ele nem imaginava que era o seu ataque. Ele treinou, tentando evoluir o seu poder. Ele ficava voando para tentar aumentar o seu voo. E ele atingia as paredes de Kamehameha e também de Kaneki-Hou. Ele atacava as paredes de terra sem parar, mas ele sabia que não era terra, era só um monte de metal. E ele aumentava o seu poder cada vez mais e atingia as paredes. Ele tentava aperfeiçoar o seu voo para tentar voar por mais tempo, mas ele não conseguia. O seu voo acabava muito rápido. Então ele carregava o seu ki sem parar. E continuava, e acabou.